aí pessoal, meu nome é Everton Luiz e eu sou técnico em motores da Takal e também supervisor dos nossos promotores técnicos. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui falando um pouco sobre torque. Torque em newton-metros, torque angular, converte, não converte? A soma dos dois, o que dá no resultado final? Então fica de olho nessa dica aí para não dar nenhum problema na montagem do seu cabeçote, na montagem da capa da biela, na capa do mancal principal, para você não ter problema com isso. Tá jóia? Então vamos lá para a dica? Beleza. Temos aqui o torquímetro. Esse torquímetro, ele está em newton-metro ou em quilograma-força, você também pode converter. O newton-metro, você multiplicando, dividindo ele por 10 aproximadamente, você vai ter o quilograma-força. Então 50 newtons é equivalente a 5 kg. Então temos o torque em newton-metros, que você entende o final do torque através de um estalo, e também temos o torque angular, que a gente usa um conversor de ângulo, a gente usa um agoniômetro, um transferidor de graus, melhor dizendo. O que ele diz pra gente? Ele mostra pra gente quantos graus o parafuso girou. Então com esse transferidor a gente vê a rotação do parafuso. Com o torquímetro a gente exerce uma força, porém no final a gente também quer o resultado da rotação do parafuso. E a grande dúvida é, a gente pode converter o torque em newton-metros em ângulo? Pela natureza a gente não tem nenhuma correlação com os dois, nenhuma razão proporcional que eu diga para você que 50 quilos, 50 newtons, melhor dizendo, vai se converter em 90 graus. Você pode ter essa impressão quando você usa um torquímetro digital e você faz a rotação de 90 graus e aparece lá no torquímetro um determinado valor em quilos. E achar que aquela força que você exerceu para girar o parafuso 90 graus é equivalência, mas isso não existe. E eu vou explicar por que não existe. Bem, quando a gente quer fazer o torque, aplicar o torque, o que a gente está querendo? Qual que é a ideia? Qual que é a razão disso acontecer? Tudo que a gente quer é fazer com que o parafuso ele rotacione, e não só rotacione, porque como ele tem o passo da rosca, e o passo da rosca ele tem uma inclinação, então se você cortar, vamos pegar o perfil de um parafuso, cortar ele ao meio e ver o passo da rosca, você vai ver que é uma reta inclinada. O que essa reta inclinada faz? No momento que o parafuso ele gira, essa reta, casando com a rosca do bloco, faz com que o parafuso ele desça. Então, esse é o sentido do parafuso, o sentido da rosca. Lembra lá de quando você for abrir o chuveiro, né? Ou fechar ele. O que você está fazendo lá? Você está permitindo com que uma válvula ela feche o fluxo de água ou abra. E o que é esse fechamento? Ele faz com que a válvula vá para frente, fechando o fluxo de água, ou volte para trás, liberando o fluxo de água. No caso do parafuso é a mesma coisa. Você está querendo que o parafuso desça. Quando o parafuso desce, no caso aqui do cabeçote, ele vai pressionar o cabeçote contra o bloco. E aí vem o aperto, você gera essa pressão. Você quer essa pressão do bloco, do cabeçote sobre o bloco. Para promover isso, o que você faz? Você quer que o parafuso rotacione. Então, a princípio, quando você aplica um torque, que você aplica uma força no torquímetro, você está fazendo com que o parafuso rotacione. Essa força que você está aplicando aqui, ela não é igual à força que o parafuso está exercendo sobre o bloco e sobre o cabeçote e sobre o bloco. Essa força que você está aplicando aqui de girar o parafuso é justamente para girar o parafuso. Agora, quando você coloca o agoniômetro ou transferidor de graus, você não está aplicando força, você está diretamente girando o parafuso, que é o que você quer no final. Então, por que não existe a conversão? Imagine que você está aqui apertando o parafuso. Vou mostrar melhor aqui na frente. Então, quando você quer apertar o parafuso com o torquímetro, você coloca um determinado valor aqui de torque, aqui no caso está
20 newtons, equivalente a 2 kg, só para fazer a demonstração para vocês. Quando você vai apertar, há um estalo. Isso indica para você que o torque está aplicado. Nesse caso aqui, o parafuso já está apertado. Digamos que esse seja o primeiro processo do torque do cabeçote ou da capa da biela, da capa do mancal. E o parafuso já instalou. Só que sem perceber, o parafuso ele estava não solto, mas engripado na rosca. Como é que você vai saber se o torque está corretamente aplicado? Lembra que a intenção do torque é fazer com que o parafuso rotacione. Vamos pegar o parafuso aqui do lado. É fazer com que ele faça esse movimento. Então, se instalar e o parafuso não se movimentar, como é que você vai saber se o torque está correto ou não? É daí que vem a diferença entre o torque em newton-metros e o torque angular. Por quê? Quando você aplica o torque angular, a diferença é essa. Você não vai ficar esperando um efeito sonoro, um som, um estalo ou um apito. Você vai olhar para o parafuso, para o transferidor de graus ou até mesmo no torquímetro digital, você vai esperar com que ele monitore e mostre para você que o parafuso de fato rotacionou. Dessa forma você garante que o parafuso ele não vai engripar. E aí a função dele, que é rotacionar, de fato acontece de maneira efetiva. Então não dá para converter um no outro. Por quê? Novamente, se você converte um ângulo de 90 graus em 5 quilos, você vai puxar a alavanca, ela vai instalar. O que garante para você que chegou nos 90 graus? Então por isso que não pode converter, não existe conversão. 60 graus em 3 quilos. Não tem como. Porque você tem que ver o parafuso rotacionando. Você já percebeu que toda a sequência de torque nunca começa pelo ângulo? Por quê? Porque primeiro, você consegue usar o torque. O parafuso, ele está solto. Ele vai começar a apertar. Quando o parafuso sofreu o primeiro torque em newton-metros, você já tem uma certa rigidez ali do parafuso contra a rosca. Se você continua o torque em ângulo, talvez você não consiga fazer com que o parafuso rotacione o suficiente. E aí, ultimamente, nos 20, 30 anos atuais, a gente sempre tem a sequência de torque dos motores sempre finalizando em ângulo. Porque o que acontece? Isso impede que você não rotacione o parafuso suficiente. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, quando você tenta converter newton-metros em ângulo, duas coisas que você pode errar e que você vai errar, na verdade, né? Você pode ou não efetuar o aperto suficiente, então a ferramenta vai instalar, só que o parafuso não vai ter rotacionado o suficiente. E outra questão é, você pode escolher um torque da sua cabeça, da sua imaginação, que vai fazer com que o parafuso quebre ou estique além do necessário. Porque outra coisa importante é, os parafusos eles sofrem uma deformação plástica. O que é isso? Ele chega no limite de escoação dele. Então o parafuso, quando você está apertando, no final do torque angular ele começa a esticar. É o limite dele. Então toda a programação, todo o processo de torque do motor, ele faz com que o parafuso chegue no limite de escoamento dele. Ele vai ficar próximo de romper, mas não vai romper. Então é isso que garante. Se você selecionar da sua imaginação um torque em newton-metros maior do que esse limite de escoamento, o que vai acontecer com o parafuso? Quebrar. Se não quebrar, ele vai chegar no escoamento. E quando ele chega no escoamento, ele afina o centro dele. E se ele afina o centro dele, vai ficar frágil. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir pressionar o cabeçote contra o bloco. Então é nisso que tem que se atentar. Da mesma forma como você não consegue pegar dois sólidos e somar eles e eles se tornarem uma única coisa, você também não pode pegar o torque em newton-metros mais o torque angular e converter em newton-metros. Isso não vai dar um resultado positivo, isso não vai dar um resultado efetivo de aperto. Ah, nunca tive problema. Você contou com a sorte. Então se você não quer contar com a sorte, faça o processo, né? Faça o processo correto de newton-metros
e de ângulo que você não vai ter problema nenhum. Investir em ferramenta é essencial. Isso aqui evita diversos problemas. Você vai ter um custo aqui, sem dúvida, vai ser um custo muito menor do que um custo de refazer o motor porque o torque foi aplicado de forma incorreta. Ou vai ter vazamento de água para a região externa, ou mistura de água com óleo, ou vazando compressão, se você fizer o torque incorreto. Ou você vai ter a quebra de um parafuso, que é muito pior, porque você vai ter que tirar todos os parafusos, vai ter que usinar ali o parafuso para poder arrancar o parafuso de volta. Então, se atente nisso. Torque em newton-metros é um fator e torque angular é outro. Torque em newton-metros, você usa a força para rotacionar o parafuso. Torque angular, você usa o próprio ângulo para rotacionar o parafuso. Lembre que os dois têm a função de rotacionar o parafuso. E se o parafuso, por um acaso, engripar, porque quando você vai dando as fases, vai apertando, no final a tendência é que ele fique mais rígido contra a rosca, se você usar um torque angular nessa fase, a ferramenta vai te enganar. Ela vai apitar ou vai estalar e você achou que está apertado e não está. E aí depois você vai ter problema, depois de um mês ou depois de um dia. O carro vai rodar, vai estar na estrada, vai ferver, vai ligar para você e vai falar, pô, o carro está fervendo. Pô, tá tendo um vazamento aqui, eu não sei o que é. Acabou de sair da oficina. E aí você vai ficar perdido. Pô, o que eu fiz? O que eu fiz? Aí tem a junta para condenar, tem a retífica para condenar, né? Tem várias questões ali envolvidas e muitas vezes só a questão de obedecer o torque, de entender isso, que o parafuso precisa rotacionar. É a rotação dele que exerce a força contra o cabeçote e que aperta o bloco. Beleza? Então, se liga nessa dica, não se esqueça, né? Faça o processo correto. A gente tem um videozinho do Maurício, vai ficar aqui no card aqui para você acessar, do processo correto aqui de aperto, torque em newton-metros, o torque angular. Ele mostra o passo a passo como fazer a sequência correta para fazer o serviço perfeito, tá joia? E não se esqueça, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. A gente está lançando uma série de vídeos, todos relacionados à parte de motor, a assuntos relacionados ao motor em si. Então se inscreve para você não perder nenhum vídeo e não se esqueça, né? Dá uma curtida lá nesse vídeo para ajudar esse vídeo a chegar nos seus amigos, nos seus colegas, para que ninguém fique sem perder essa dica aí. Se você tem um amigo que ainda está fazendo o processo antigo não, mas o processo incorreto de converter torque em newton-metros em torque angular, indica esse vídeo para ele, compartilha lá nas suas redes sociais. E eu fico por aqui e até uma próxima. Valeu, pessoal!